Da mesa do pastor 1553. Cristianismo e cristianismo. Uma das maiores frustrações que podem nos envolver como cristãos é a de repente, estarmos afirmando que vivemos uma fé sem que saibamos explicar como e porquê. A reflexão sobre o que cremos e por que cremos sempre nos colocará no caminho da indagação, com certeza, mas nos colocará também na caminhada da reflexão pessoal, individual, que nos fará crescer espiritualmente. Estarmos preparados para atender à orientação do Espírito Santo nos deixada por Pedro, que é de estarmos sempre preparados para responder com mansidão e temor a quem nos pedir a razão da esperança que há em nós, 1 de Pedro 3,15, é algo fundamental. Para Agostinho de Hipona, 354-430, o saber sobre Deus, sobre as coisas de Deus, causavam sempre uma imensa excitação. E nós hoje sentimos excitados, empolgados, animados, quando estamos refletindo, estudando, aprendendo sobre as coisas de Deus. Não importa como, se estamos fazendo isto no estado devocional, pessoal, se estamos fazendo isto ao trocar opiniões com alguém, em casa ou fora de casa, ou se estamos fazendo isso no culto coletivo, congregacional, ou na nossa classe de escola bíblica dominical, se é que a temos. Podemos chamar esse comportamento de nossa teologia prática. Outros pensadores cristãos também expressaram, e aos que ainda enfatizam, a importância dessa teologia prática, pragmática, pessoal. Ela é benéfica para a pessoa do cristão, como é benéfica para a igreja como um todo. A pregação, a instrução ética e doutrinária, sejam elas dominicais, sejam elas das quartas-feiras, ministradas nos pontos de pregação e ou capelas, nos cultos das casas, precisam estar estabelecidas nas crenças cristãs básicas, estabelecidas nas Sagradas Escrituras, ou não produzirão e nem estimularão uma espiritualidade séria, equilibrada, livre do misticismo inconsequente, tão comum nos dias de hoje, coroando o cuidado pastoral piedoso. O nosso repetitivo cremos, ensinamos e confessamos é muito mais do que uma declaração de fé ou uma espécie de credo. É o trabalhar, é o declarar que o que cremos, ensinamos e confessamos são realidades de profunda importância nesse mundo social, político, religioso e mentalmente confusa. Uma declaração de fé neste mundo, uma declaração de fé pertinente, precisa ser algo, por exemplo, que não se confundam com a religião pura e simplesmente. A história está cheia de exemplos nos quais os príncipes católicos ou romanos se digladiavam mesmo estando sob a tutela de um mesmo papa. Quando o norte e o sul dos Estados Unidos, entre 1861 e 1865, lutaram entre si numa furiosa guerra civil, a maioria da população e dos políticos do norte, chamados de Estados da União, era de protestantes, assim como a maioria da população e dos políticos do sul, chamados de Estados Confederados, também era protestante. Ulysses S. Grant, o mais importante nome militar dos Estados da União, do Norte, e que depois se tornou presidente dos Estados Unidos, era presbiteriano. E Robert Lee, o mais importante nome militar dos Estados da União, do Sul, era um episcopal protestante. Norte e Sul, seguidores de um mesmo cristianismo, mas incapazes de fazer com que a oração e não o canhão fosse a solução. Hoje o mundo vê dois países em guerra, mas que em termos estatísticos seguem a mesma religião. A Ucrânia, antes da guerra, tinha 60% da sua população pertencente à Igreja Ortodoxa Russa, que era ligada ao Patriarcado Ortodoxo Russo, e os russos tinham praticamente 50% da sua população ligada ao mesmo patriarcado. Quando começaram os conflitos entre os dois países, o alto clero ortodoxo russo na Rússia reivindicou um apoio da igreja ucraniana às pretensões russas, mas o alto clero ortodoxo ucraniano respondeu declarando a sua separação do patriarcado russo, criando um patriarcado independente. A separação foi a opção e não tentar, em nome da fé que dizem ter,
uma forma eficaz de se opor a uma guerra realmente movida por forças interessadas em si mesmas e não na Ucrânia ou no povo russo. Para muitos, os cristãos são iguais, por exemplo, aos muçulmanos. Uma das grandes vantagens para Israel, por exemplo, é que os terroristas do Hamas são sunitas, enquanto os terroristas dos Hezbollah são xiitas. E, às vezes, algumas vezes, entre lutar contra Israel juntos, os sunitas e os xiitas preferem lutar separados, porque, na verdade, não se aceitam. O Irã, que é um país muçulmano xiita, só não faz mais estragos no Oriente Médio por causa da oposição dos países muçulmanos sunitas da região, liderados pela Arábia Saudita, o país das duas mais sagradas cidades islâmicas e que recebe, no entanto, peregrinos sunitas e xiitas. A verdade é que um cristianismo que não tem forças para impedir que povos que o praticam entrem em guerra torna-se deficiente para dar a um mundo moral e politicamente confuso um exemplo de fé pertinente aos seres humanos perdidos. Que proveito pode ter esse cristianismo se não é sal da terra e nem luz do mundo? O cristianismo tem de deixar sem argumentos os que chamam a sua pregação sobre a futura esperança do céu como uma forma de escapismo, através de cristãos que mostrem o quanto esta pregação impacta suas atitudes em relação à vida e à morte. Quando nos dizemos cristãos, estamos conscientes de que o cristianismo que nos foi proposto por Cristo não apenas nos faz crer em Deus, mas nos desafia a, por causa de Cristo, crermos em certas realidades sobre Deus que radicalizam a visão que precisamos ter sobre a vida. A fé cristã verdadeira não é um amontoado de emoções e sentimentos. Ela gira em torno do fato de que o Deus do qual tal fé depende, em quem ela tem a sua origem, é um ser profundamente santo, absolutamente confiável e perfeitamente gracioso, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar a este mundo que, convencido pelo Espírito Santo, aceita esta verdade. A doutrina cristã da Trindade é para sair dos arcabouços da teologia e, na nossa vida de cristãos, explicar uma das visões mais ricas e poderosas de Deus conforme retratada nas Escrituras. Não, ela não é uma doutrina fácil de entender, mas ela, a doutrina da Trindade, nos fala quando nos tornamos cristãos acerca da indescritível majestade de Deus, da inexplicável glória de Deus e do incompreensível esplendor de Deus. E sempre que essas crenças fundamentais sobre Deus vêm para a vida das pessoas são impactadas por saber que podem adorar esse Deus, falar com Ele e contar aos outros sobre Ele e que Ele pode mudar a história do mundo porque mudou as suas histórias. Deus tem mudado nossas histórias? Se as nossas histórias não são mudadas a partir do pão que compramos na padaria, como podemos achar que as histórias das nações podem ser mudadas? Claro, nossas convicções sobre Jesus Cristo são imensamente importantes. Jesus Cristo é o princípio, o meio e o fim da mensagem que nós, cristãos, precisamos ter acerca da esperança. Com certeza, no cerne da fé cristã, nós temos uma pessoa e não uma crença, um princípio. Nós temos Jesus. Jesus é esta pessoa que, no entanto, é a origem, a base das nossas crenças, do nosso princípio. Sempre que começamos a indagar quem é Jesus Cristo, qual é a melhor maneira de apresentá-lo e representar quem ele é para nós e em nós? Nós percebemos que não há como anunciar Jesus, adorá-lo e imitá-lo sem ter em relação a ele convicções que por causa dele fizeram, fazem e farão toda a diferença no mundo. Ele foi um ser humano esplêndido a quem devemos imitar, ou se ele, esplêndido ser humano, sim, modelo de imitação, portanto, foi e é também a resposta de Deus ao nosso anseio de paz, a nossa necessidade de perdão e reconciliação com Deus, a nossa certeza de ressurreição para a glória eterna. Tudo muda à luz disto. À luz disto, ele, Jesus, passa a ser o primeiro, e porque ele não tem sido o primeiro nesse religionismo que se chama de cristianismo, é que o ser cristão,
ou não, raramente impede que, em nome do cristianismo, se evitem as tragédias das guerras e conflitos entre países ditos cristãos. Em 6 de abril de 1994, começou em Ruanda, país da África Centro-Oriental, o a ser chamado de o Genocídio de Ruanda. Membros da elite política dos Hutus organizaram o extermínio da etnia Tutsi. Cerca de 1 milhão de pessoas em 3 meses foram mortas e cerca de 500 mil mulheres foram estupradas. Sendo o país de maioria católica romana, o então arcebispo católico de Ruanda, reunindo as lideranças Hutus e Tutsis, lhes disse: ao serem batizados, vocês receberam o sangue de Cristo. Este é o sangue que corre nas veias de vocês e por isso vocês não podem se matar uns aos outros. Vocês são irmãos em Cristo. Sabe, o apelo do prelado não surtiu efeito, porque a argumentação dos envolvidos passou a ser: não, diziam os Hutus, os Tutsis não têm o sangue de Cristo, não são nossos irmãos. Não, diziam os Tutsis, os Hutus não têm o sangue de Cristo, não são nossos irmãos. Foi uma das páginas mais tristes e vergonhosas da história, protagonizada por povos que se diziam cristãos. Embora em escala menor, houve denúncias de protestantes participando dos ataques de ambos os lados nessa tragédia. Para sermos de fato cristãos, nós temos que receber Jesus desta forma, como nosso esplêndido exemplo de ser humano, mas a partir do fato de que Ele é o nosso Senhor e Salvador absoluto em Deus, e que por causa disto é nele em quem pautamos nossas vidas, nossas escolhas, nossas decisões. Nisto está a essência do cristianismo, que se pode chamar de cristianismo. Nele, em Jesus Cristo, o Filho de Deus, como Deus que se fez gente e que veio a este mundo para redimir a humanidade, é em quem está a única possibilidade desta redenção. Acertar nossas ideias sobre Jesus é fundamental para a nossa vida como cristãos e para o nosso testemunho cristão. O que cremos sobre Jesus faz toda a diferença. Não se pode ter um cristianismo que se possa chamar de cristianismo sem a devida convicção sobre a importância da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença pessoal, ativa de Deus. A presença pessoal do Senhor Jesus na igreja e no mundo hoje. Não, ele não é uma força ou uma influência de Deus. É Deus entre nós, agindo, dirigindo, cuidando, consolando. Se no Antigo Testamento temos relatos nos dando contas deste Espírito sendo dado a determinadas pessoas para as realizações de tarefas especiais, no dia de Pentecostes, nos conta o Novo Testamento, o Senhor Jesus deu o Espírito Santo para todos os que o recebem como Senhor e Salvador. É o Espírito Santo quem convence os seres humanos da necessidade de receberem o perdão, a salvação e o senhorio de Jesus Cristo sobre suas vidas. E nas pessoas que recebem esse perdão, salvação e senhorio, este Espírito Santo habita. Quem realmente recebe Jesus Cristo se torna em propriedade do Espírito Santo de Deus para sempre. A vida dessa pessoa vai fazer com que o Espírito possa habitá-la de forma mais completa ou de forma parcial, ou encher-se e esvaziar-se do Espírito Santo, conforme fala Paulo. A pessoa salva transforma-se em instrumento eficaz de Deus e age como sal da terra e luz do mundo quando tem o Espírito Santo em si e, inevitavelmente, influencia de forma positiva a quem está ao seu redor e mais além. Mas, vazio do Espírito Santo, a pessoa vazia do Espírito Santo, a pessoa que se diz salva, continua salva, mas é lâmpada que não acende, é sal que não salga. Sua vida não experimenta a paz que excede a toda compreensão, a qual tal pessoa tem direito, mas não usufrui por causa do seu afastamento dos propósitos de Deus para ela. Pode até ser uma pessoa ativa na igreja, aparentemente envolvida com e na obra, mas porque o que faz não é por amor ao seu Salvador, o Senhor Jesus, o Espírito Santo não pode usar esta vida como gostaria e ela precisará da correção divina. Quando estamos vazios do Espírito Santo, mesmo sendo propriedade dele, não fazemos o cristianismo ser cristianismo. Estejamos atentos, busquemos a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, conforme Hebreus 7,14,
Ninguém verá a Deus porque o crente que não busca santificar-se, mesmo tendo se tornado santo pela salvação em Cristo, não vê Deus, porque não sente sua presença, não experimenta comunhão com Ele, suas orações são vazias. Ninguém pode ver Deus na sua vida e o seu cristianismo não muda nada. Nos tornemos abertos ao Espírito Santo para que Ele habite em nós de forma completa e tornemos o nosso cristianismo eficaz. Nós precisamos disto, a igreja precisa disto e o Espírito Santo tem todo o interesse em nos ajudar nisto, a tê-lo em nós. Que Deus nos abençoe e nos ajude.